Bom dia a todos, dando início a mais uma aula TCC1 para o P9, manhã de enfermagem. Pessoal, vocês concordam com a gravação e divulgação dessa aula no meu canal do YouTube? Sim, professora. Ok. Dando continuidade, gente, ao assunto da semana passada, tá? A gente parou aqui falando sobre a questão da apresentação oral. Minha garganta tá falhando de novo, quer dizer, minha voz, tá? Então, em alguns momentos, fazer uma pausa. A gente, debateu sobre a questão de posicionamento, postura, questão da fala, a questão de vestimenta, diversos pontos que são importantes para que, vamos dizer assim, vocês tenham, um melhor resultado em relação à apresentação de vocês. Então, a partir de então, a gente vai agora começar nossa aula de hoje com o que é, que devo publicar, o que é que pode ser publicado, o que é que dá para publicar. Então, o que é que eu posso publicar, Primeiro, a gente precisa ver a audiência do evento, para poder determinar o que é relevante para cada contexto. Ou seja, eu preciso, vamos supor, se eu quero participar de um congresso, A gente sabe que eventos científicos, independente de qual é, encontro, jornada, simpósio, congresso, seja lá qual for o nome que dá, a gente precisa identificar qual é o foco daquele evento. Exemplo, se o foco daquele exemplo for geriatria, então eu preciso, se eu quero construir um trabalho para ser apresentado lá, eu preciso construir sobre o tema geriatria, senão ele nem vai ser aceito pelo evento, porque não faz parte das linhas de pesquisa ali dele. Estão conseguindo entender? Meninas? Sim. Pronto. Da mesma forma, a gente vai com revistas científicas. Então, as revistas, elas têm ali um foco, certo? E deste foco, a gente precisa verificar. Eu construí já o meu artigo, agora é o contrário. O primeiro exemplo, eu ia participar de um evento, então, em cima do tema do evento, eu vou construir meu trabalho. Agora é o contrário, eu tenho um trabalho pronto e eu quero publicar. Então, eu vou buscar, revistas que tenham aquela linha de pesquisa. Porque se eu colocar uma pesquisa, vamos o exemplo, que a gente estava com a revista de geriatria, e aí eu quiser ficar, eu fiz um trabalho sobre pediatria, então a revista não vai aceitar, com a justificativa de que não faz parte, da linha de direcionamento ali das pesquisas daquela revista, certo? Então, vocês precisam encaixar isso para poder publicar. E aí, vem o segundo tópico, que é onde publicar, buscar revistas na temática do artigo. O que devo, por que devo publicar? Porque graças a publicações, por exemplo, que vocês conseguiram fazer o trabalho de vocês. Então, as publicações, elas servem justamente para que vocês, para que se exista, não necessariamente vocês, mas para que exista uma troca de experiência. E aí, com essa troca de experiência, onde outros autores fizeram pesquisas, eles vão estar trazendo ali os seus resultados, seu pensamento, faz com que outras pessoas consigam desenvolver outras pesquisas a partir daquela. Então, aquela trouxe um resultado, onde a que vai ser construída depois vai complementar aquele resultado, uma terceira vai complementar mais ainda esses dois, e assim a gente tem o conhecimento científico sendo produzido e compartilhado. Um exemplo bem simples, só para ilustrar aqui uma realidade que a gente está tendo. O primeiro computador, hoje, com a questão da pandemia, a gente sabe que a tecnologia foi extremamente importante
para trabalho em home office, para ensino, né, para as aulas. Então, a gente precisou, né, ter esses recursos. Mas se a gente voltar lá no início, os primeiros computadores, eles tinham essa capacidade? Não existia nem internet, né? Quanto mais questão de videoconferência. Então, graças ao quê? Aquele primeiro computador que gerou outros, que gerou outros, que gerou outros. E hoje em dia, por exemplo, a gente pode ter celular, né? Pode ter tablet, pode ter notebook, pode ter computador de mesa, que proporciona justamente, né, ter essa amplitude de possibilidades de comunicação à distância, né, de trocas de informação. Então, o aprendizado vem muitas vezes do uso de técnicas e observações do estado da prática. Então, muitos pesquisadores eles vão estar fazendo, desenvolvendo, na verdade, pesquisas relacionadas àquele tema, que vão ser pesquisas de campo. Tá? Então, aquelas pesquisas de campo vão estar trazendo a teoria, aplicando na prática e trazendo novos resultados que vão servir, né, como teoria para outras pesquisas. E assim, né, vai evoluindo o conhecimento, tá bom? E aí, gente, aqui é extremamente importante que vocês prestem atenção nisso, tá? O TCC, ele não é um bicho de 7 cabeças, primeiro ponto, tá? Ele, assim como todas as outras disciplinas, é uma etapa que vocês precisam cumprir dentro da graduação de vocês. Exemplo, se vocês faltarem uma horinha, né, de hora complementar, vocês não se formam, por mais que tenha apresentado o TCC. Se você reprovou uma disciplina e depois não cursou ela, vocês não se formam, mesmo tendo apresentado o TCC. Então, o TCC, como eu disse, é uma das etapas, é uma disciplina como as outras, no quesito de, né, é necessário você cumprir para que você se forme. Então, tirem essa carga tão pesada do TCC de vocês, certo? Vão devagar, fiquem calmos, sejam positivos, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba se concentrando mais no que pode dar errado do que no que vai dar certo. Então, vocês precisam tirar isso da cabeça de vocês, mentalizar coisas positivas e não só coisas negativas, certo? Então, vão com calma, se despluguem um pouco, tá? Vão relaxar, aproveitem a vida, se divirtam também. Tá? Então, o momento do TCC é uma etapa importante, até porque é uma das últimas etapas, né, da graduação da gente. E se divirtam nesse processo de construção. Não coloquem, né, todo o peso ali da formatura de vocês só no TCC, certo? Então, saiam, meditem, relaxem, se divirtam. Lógico que não é para fazer só isso. Vocês precisam ter um momento ali para se concentrar, né, e realizar o trabalho, óbvio. Mas também não esqueçam de viver, tá? Não adianta nada vocês não viverem e ali adoecer por causa do TCC e nem termina o TCC, né? E ainda ficou com a saúde ruim. Então, por favor, né? Não coloquem uma carga maior do que aqui a disciplina de TCC tem na vida de vocês, certinho? Estou disponível para tirar as dúvidas. A gente teve as aulas, vocês estão aprendendo, as aulas estão gravadas. Vocês podem assistir novamente quando necessário, inclusive no próximo semestre. Então, por exemplo, se as nossas aulas retornarem, né, presencialmente, nossa dinâmica de TCC2 é diferente. A disciplina de TCC2, as primeiras aulas a gente traz uma dinâmica em relação à construção dos títulos de vocês e depois a disciplina segue com eu corrigindo o trabalho de vocês. Então, fica meio que um trabalho de orientação durante a disciplina para todos vocês, mesmo aqueles que não são meus orientandos, né? Então,
todo mundo vai ter a oportunidade de eu estar pontuando situações que podem ser melhoradas no trabalho. Então, vocês vão ter as ferramentas para construir um bom trabalho, né? Cabe vocês utilizá-las. Dentro, né, das construções de trabalhos científicos, nós temos ali as normas da ABNT. Como a gente já falou lá na aula de citação e referência, a ABNT ela rege não só trabalhos científicos, né? Ela serve para diversas coisas para o Brasil, né? Então é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas para trabalhos científicos a gente tem muito mais, a gente tem diversas, na verdade, diversas normas que são seguidas também, né, que são orientadas ali pela ABNT. Então, a NBR 6023, né, são as normas para referências e a 10520 para citações. A gente já teve uma aula sobre isso, né, onde eu trouxe para vocês aí como utilizar as citações e referências. A nível de conhecimento aqui eu vou trazer essas outras normas, que é a 6024, que é a norma de numeração progressiva das seções, ou seja, aquela informação que tem 1, aí você traz a informação na introdução, aí 2, metodologia, 2.1, local de coleta, 2.2, critérios de inclusão e exclusão. Um exemplo, né? 3, resultado de discussão. 4, agradecimento. 5, referências bibliográficas. Então, usei a seção 3 e 4 aqui como TCC2, tá? Lembrando que no TCC1, a seção 3 é cronograma e a seção 4 é orçamento. Aí a norma 6027 é a norma para sumário, que usa muito do que a norma 6024 de numeração progressiva de sessões traz. A 6028 é a norma para resumos. A 14.724 para apresentação de trabalhos acadêmicos e a 15.287 para a apresentação de projeto de pesquisa. Vocês no TCC1 estão fazendo projeto de pesquisa e depois vocês no TCC2, né, fazem o trabalho como um todo, que pode ser no formato de monografia, de artigo, de resumo expandido, seja lá qual que vocês forem estar utilizando. Então, as normas, né, da ABNT para a 6024 e a 6027, né, que é a de numeração progressiva e a de sumário. Ela segue essa regra, onde a gente vai saber como que a gente organiza as sessões. Então, sessões que a gente chama de sessões primárias são aquelas que têm só o primeiro número, né, a primeira numeração, ela deve ser escrita toda em negrito e toda maiúscula. Observem que todas elas a gente sempre vai utilizar com o tamanho 12 do texto e que entre a numeração e a seção não tem nenhuma pontuação, hífen ou qualquer coisa do tipo. A gente vai usar um ponto quando for para separar uma seção primária de uma seção secundária. Então, seção primária, 1.1, aí espaço, o nome da seção, tá? Então, a seção secundária. A diferença aqui é que ela não tem negrito, tá? A seção primária, toda maiúscula, todo negrito. Seção secundária, só maiúscula. Na seção terciária, só a inicial da primeira palavra maiúscula, o resto minúsculo e negrito. Seções quaternárias, também a inicial da primeira palavra maiúscula, o resto minúsculo e agora em itálico, sem negrito. Seções quinárias, tudo minúsculo e sem destaque nenhum, assim como as alíneas e subalíneas, certo? Vocês provavelmente, no máximo, vão usar uma seção terciária, tá? Eu estou dizendo no máximo. Geralmente vai ser só seção primária e uma secundária, alguns trabalhos. E vamos falar agora sobre a questão de ética, tá? Primeiramente, a gente tem que entender a ética no nosso dia a dia, né? Inclusive na sala de aula. Então, é uma questão ética, a questão de não colar ou dar cola em provas, uma vez que você está vamos dizer assim, dando, né, uma nota para uma pessoa a qual ela não tem o mérito para aquilo. Né? Então, vamos supor, você tirou um 9, aquela pessoa filou de você e tirou um 9 também.
ela não tem o mérito para tirar um 9, ela não fez a prova, certo? Então, ela não tem, ela pode ter até o conhecimento, mas ela não aplicou o conhecimento para ela mesma fazer a prova, ela simplesmente copiou do colega. Então, ela não tem o mérito daquilo. Isso é uma questão ética, tá? E aí é errado tanto quem dá cola quanto quem dá cola consciente, né? Porque tem gente assim, tem um colega que pega a fila do outro, né? Sem ele nem saber que tinha alguém vendo a prova dele. Não plagiar trabalhos, né? A gente já viu que plágio é crime, o menor dos problemas, é uma reprovação. Então, na aula de citação e referência, eu mostrei como não cometer plágio, né? E no TCC de vocês isso se agrava, né? Muitos de vocês, durante os trabalhos das disciplinas, né, anteriores, vocês simplesmente copiavam e colavam ali informação, né, nos trabalhos sem ter o menor cuidado e atenção em relação a esse plágio, né? E aí entregavam o trabalho para o professor. Então, agora isso não vai mais ser aceito, tá bom? Não trapacear nas leituras e listas de exercícios. Muitas vezes o que é que o professor faz? Passa um trabalho para vocês, um exercício, e aí vocês vão simplesmente copiar o do colega. É a mesma questão da cola, tá, gente? Só que foi num trabalho. Não sobrecarregar os colegas de grupo. Então, se você está construindo um trabalho em grupo, é importante que ele seja construído em grupo, tá? Senão não tem sentido, né, um trabalho ali ter 2, 3, 4 pessoas, se só uma vai fazer. Então, essa pessoa fizesse individual. E até diminuir as dores de cabeça que ela ia ter e a raiva, né, por estar carregando nas costas mais 2, 3 colegas, certo? Não assinar a presença por colegas. O que é que acontece, gente? Por mais que não seja a intenção, você assinar o nome de um colega, você está cometendo falsidade ideológica. Por mais que você não esteja ali tentando, né, falsificar a letra nem nada, mas isso é crime também. Então tenham atenção. Vejam que às vezes coisas que podem, né, parecer sem importância têm uma gravidade muito grande. E isso pode prejudicar vocês lá na frente. Exemplo, aí você pega, como eu disse, pode até nem ter a intenção. O colega pode estar na sala de aula, né? Vamos supor, a lista está passando ali na frente, o seu colega está atrás, lá no fundão da sala. Aí diz, fulaninha, tu tá com a lista aí, assina meu nome. Ou seja, aquela pessoa está na sala. Mas no momento que a fulana assinou por aquela outra pessoa, ela está cometendo falsidade ideológica. E outra coisa, nós professores, quando vamos fazer o levantamento das frequências, o que é que acontece? A gente tem ali o nome dos alunos e tem a lista, né, com a assinatura desses alunos. Se esse aluno assinou pelo nome de outra pessoa, a gente vai ver que a letra está diferente. Então, mesmo ele estando na sala, né, mas pediu para outro colega assinar, ele vai estar ali, o professor pode colocar uma falta nele, porque quem assinou não foi ele. Certo? Então tenham cuidado. Muito importante isso, porque já aconteceu aqui em João Pessoa, tá? Uma situação criminosa, tá? Em outra instituição. O que é que houve? Um colega pegou, ligou para o outro e disse: fulaninho, assina aí meu nome. Eu não vou poder ir para aula hoje, eu já estou com algumas faltas. Tá? Assina aí meu nome para eu não ser prejudicado. Aí o colega, na maior inocência, foi lá e assinou. Só que a pessoa que faltou, ela tinha ido lá para Cabedelo e cometeu um crime. E qual era o álibi dessa pessoa? Eu estava em sala. Veja a lista, meu nome está lá. Olha só a situação que ele colocou o colega. Né? O colega pode ter simplesmente assinado ali sem nem ter noção do que ele ia fazer. Né? Foi na boa vontade, né, de ajudar o colega na questão das faltas. Mas aí ele acabou se envolvendo num processo criminal. Então, como eu disse, tenham atenção e cuidado. Às vezes a gente comete um crime sem, né, nem perceber.
e isso pode gerar problemas para a gente. Dar crédito apropriado quando usar trabalhos de terceiros, né? Seria a mesma questão da citação, né? Então, quando você utiliza informações de um outro trabalho, né, de uma pesquisa que foi publicada, informações de outra pessoa, você precisa dizer que aquela informação é de fulano e não é sua, ok? E aí a gente chega, né, na pesquisa científica. Então, a gente precisa saber como utilizar a ética a nível de pesquisa científica. E aí a vida é feita, né, de decisões e escolhas. Cabe a gente decidir, escolher como que a gente deve estar direcionando, vamos dizer assim, a nossa vida, certo? E aí a gente tem o comitê de ética. Já ouviram falar? Aí, gente, Sim, professora. que é? Lembra que a gente teve a aula, né, de ética, a disciplina, né, de problemas atuais em bioética. Aí, gente, Professora, é o comitê que, no caso, vai julgar a questão ética de um trabalho. Por exemplo, se for um trabalho de pesquisa, é o comitê que vai julgar se aquilo dali está conforme a ética e se aquilo dali pode ser utilizado para pesquisa. exatamente. Então, nesse sentido, os países, né, eles vão ter aí questões éticas envolvendo pesquisas relacionadas a seres humanos, pesquisas com animais, né? Então, diversos tipos de pesquisa. E, né, lógico, a gente tem a questão ética focada com mais atenção para pesquisas relacionadas a seres humanos. Então, o Comitê de Ética e Pesquisa é um comitê que ele está dentro de algumas instituições. Por quê? Como assim, professora? O comitê de ética, ele não é da instituição, ele está na instituição, certo? Então, a CONEP, que é o órgão maior, certo? Em relação ao Conselho Nacional, né, de Ética e Pesquisas do Brasil, vinculado ao Conselho Nacional de Saúde. Então, é ele que, vamos dizer assim, que rege, é o órgão maior referente a pesquisas com seres humanos no Brasil. Os comitês de ética, eles estão, né, nas instituições e vão ali estar fazendo as avaliações dos trabalhos e também, né, orientando e servindo como um suporte para os participantes da pesquisa. Ou seja, são aquelas pessoas que tiveram o pesquisador teve trabalho aprovado, ele vai realizar uma pesquisa, né? E quem vai participar daquela pesquisa. Então, o comitê de ética ele serve também para orientar, ajudar, para denúncias também, certo, dos participantes. E a gente teve inicialmente aqui no Brasil em 1996 a construção, né, das regras, vamos dizer assim, relacionadas. Gente, minha televisão vai cair, tá ventando que só... a televisão tá sempre balançando. Como eu estava dizendo, sim, a resolução 196 de 1996 foi a primeira, 96. Vejam, né, como foi, de certa forma, atrasada, mas pelo menos existiu. E aí foi através dessa resolução que se desenvolveu, né, vamos dizer assim, as diretrizes, né, as informações relacionadas à pesquisa com seres humanos no país, né? Antes, cada instituição ela poderia, né, tá fazendo ali, vamos dizer assim, criando suas normas, suas regras, né, em relação a pesquisas com seres humanos. Mas aí em 96, com a resolução 96, foi criada, né, essa, vamos dizer assim, unificação de pesquisas no país.
E a partir de 2012 foi criada a Plataforma Brasil. Em 96, até, né, sair a resolução em 2012, a 466, o que é que acontecia? Todas as pesquisas envolvendo seres humanos, elas eram enviadas por correio para os comitês de ética. Então, vejam que isso era um processo muito demorado, né? Porque o pesquisador precisava enviar todo o projeto, todos os documentos, todas as informações necessárias para a instituição. A instituição precisava avaliar, preparar toda a documentação para enviar para os correios para chegar, né, ao pesquisador. Então, só essa parte dos correios a gente sabe, né, que pode demorar bastante tempo. E aí, com essa resolução 466, que é a utilizada hoje, certo? A gente precisa de quê? A gente precisa, a gente submete, na verdade, de forma virtual, tá? Ficou muito mais fácil dessa forma. A gente acaba tendo a possibilidade, né, de aonde tiver um computador, ou celular, ou tablet, você anexar os documentos ali para encher todas as informações e ter o trabalho submetido. Isso facilitou, né, muito a vida tanto dos pesquisadores, né, no sentido de poder estar agilizando o processo de avaliação pelo Comitê de Ética, como também dos participantes de terem ali, né, as pesquisas sendo realizadas e ter um retorno mais rápido. E aí a gente, a partir da 466, né, de 2012, com a construção da Plataforma Brasil, a gente teve um parênteses aí, que foi o seguinte: a 466, ela estava, vamos dizer assim, mais focada em pesquisas relacionadas à área de saúde. E isso criou, né, uma lacuna. Por quê? Porque pesquisas com seres humanos não ocorrem só na área de saúde. Um exemplo, na área de educação, né, pesquisas sociais, entre outras, vão acontecer também. Então, ficou, né, meio que as pessoas precisavam estar adaptando ali algumas situações para poder estar submetendo os trabalhos. E aí, por isso, foi construída a Resolução 510 de 2016, que visa justamente orientações para a submissão de trabalhos que sejam na área de humanas, né, que não sejam só na área de saúde. E em 2018 foi criada uma resolução para pesquisas que envolvem a questão de pesquisas no SUS, certo? Aqui outra situação. Sim, então essa resolução, né, relacionada a 588 de 2018, ela visa justamente a questão de pesquisas que vão estar sendo realizadas no sistema SUS. E aí fica, né, definido as políticas nacionais de vigilância sanitária, né, entre outros pontos. E por isso que é importante que a gente conheça as resoluções, tá? No caso, para as pesquisas, né, o Comitê de Ética, de forma geral, a gente precisa compreender como que funciona, tá? Caso contrário, a gente vai estar construindo o trabalho de forma errada, né, e isso acaba comprometendo a própria aprovação do trabalho, certo? E aí vocês, né, acabam tendo prejuízo no processo de trâmite, né, de demora ali do aceite, tá? E aí deixa eu só fazer uma correção, que a resolução 588 de 2018,
é justamente aquela das políticas, né, de vigilância sanitária. E a 580 de 2018, eu vou até fazer a correção aqui, ela é justamente a do SUS, tá? É porque é tudo parecido, eu acabei atrapalhando. Pronto, então, mas tudo também está relacionado. E aí, né, fica esses direcionamentos da pesquisa envolvendo a gestão SUS. Na plataforma Brasil, qualquer, né, pessoa pode estar se vinculando a ela como pesquisador. Lembrando que alunos de graduação, né, eles não podem ser pesquisadores principais, né, eles não podem ser ali, vamos dizer assim, os responsáveis pela pesquisa. Tem que ter um orientador que vai ser o responsável. E aí, depois de formado, sim, aí você pode estar sendo o pesquisador principal. Vamos supor, você vai fazer uma especialização, mestrado, então você pode estar sendo o pesquisador principal. A plataforma ela é uma base nacional e unificada de registros de pesquisa envolvendo seres humanos. Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios, desde o momento da submissão até a aprovação final. O processo, né, de vocês estarem ali submetendo, avaliando todo o trâmite no sentido de foi ou não aprovado, ficou pendente, até, né, a aprovação final do trabalho. Tudo isso você consegue acompanhar pela plataforma. O sistema permite ainda a apresentação de documentos, também em meio digital, propiciando à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas. Ou seja, quando você, né, vai submeter o trabalho, você vai precisar anexar alguns documentos ali para aquela submissão. A gente vai ver quais, mas lógico que esses documentos vão variar de acordo com cada pesquisa, certo? Então, pode ser que a pesquisa de aluno A vai ter X documentos e a do aluno B vai ter Y, tá? Porque cada pesquisa vai poder ter ou não determinados documentos necessários. Alguns obrigatórios vão ser o projeto, né, que tem que existir para poder avaliar, cronograma, orçamento, isso aí vai ser obrigatório para todos. Pela internet é possível a todos os envolvidos o acesso, por meio de ambiente compartilhado, às informações em conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite dos projetos em todo o sistema CEP-CONEP. Então, quando o pesquisador, né, ele submete o trabalho à plataforma, se aquela pesquisa envolver mais de um pesquisador, ou então o que a gente chama é uma pesquisa multicêntrica, né, envolve mais de uma instituição, você cadastra, né, todos esses pesquisadores lá na plataforma. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa aqui em João Pessoa, na Santa Emília, aí envolve o pessoal da UNB, lá em Brasília, da Universidade de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, Harvard. Então, tem várias instituições. Quando eu cadastrar o meu trabalho na plataforma, eu vinculo essas instituições à minha pesquisa, né, e coloco ali os pesquisadores que vão estar me auxiliando. Então, quando eu receber qualquer informação referente à plataforma, automaticamente essas pessoas também recebem, ter acesso a visualizar isso. Agora é importante que a gente compreenda, né, qual é a metodologia, né, exigida para a submissão de trabalhos. Lembrando que aqui não está na ordem, tá? E alguns documentos que eu vou falar dependem do tipo de trabalho, ok? Para, né, vocês se orientem aí em relação à metodologia de vocês. E uma observação, lembrando que isso só vai ser exigido para pesquisas de campo que envolverem seres humanos, ok? Então, critérios de inclusão e exclusão. No caso de critérios de inclusão e exclusão, vocês vão poder estar colocando no trabalho bibliográfico também, certo? Então, quais são os critérios de inclusão do seu trabalho? Ou seja, quem vai fazer parte da sua pesquisa? Ah, eu vou fazer um trabalho, vamos supor, com introdução alimentar, né, para bebês. A introdução alimentar ali para bebês que estão desmamando, né, e vão
vão estar começando a se alimentar com outras coisas que não o leite materno. Fazendo a correção, não necessariamente desmamando, né? A criança ela pode ter o alimento e também o leite materno, por um tempo aí ao mesmo, concomitantemente. Mas vocês entenderam. Então, meu estudo vai ser esse. E aí eu pego critérios de inclusão. Então, mulheres que minha pesquisa vai ser de campo, né? Então, mulheres que tenham tido filhos que estejam até 2 anos, tá? Que neste momento podem ou não estar amamentando, certo? Então, e que sejam maiores de idade. Aí eu vou explicar o porquê do maior de idade depois. Então, pronto, eu criei um critério de inclusão. Critérios de exclusão. Vamos supor que eu não queira colocar mulheres que nunca tenham amamentado. Existem mulheres que tiveram filhos, mas que não amamentaram. E aí, por N motivos, certo? Então, neste caso, vamos supor que eu coloquei como critério do meu trabalho que se houvesse ali dentre as mulheres que eu vou entrevistar, né, que eu vou coletar dados, mulheres que nunca tivessem amamentado, elas não iriam fazer parte da pesquisa. Observem que critérios de exclusão não é o oposto de critérios de inclusão, tá? Então, meus critérios de inclusão foi mulheres que tiveram filhos, né, que estejam com até 2 anos e que fossem maiores de idade. Critérios de exclusão não poderia ser, por exemplo, mulheres menores de idade e mulheres que têm filhos com mais de 2 anos. Não, porque senão isso é o oposto do de inclusão. Então, critérios de inclusão são aqueles critérios que se encaixam, critérios de exclusão são aquelas pessoas que se encaixam dentro do critério de inclusão, ou seja, mulheres que estão com filhos, né, até 2 anos e que são maiores de idade. Então, ela está dentro desses 2 critérios. Só que vai existir algo a mais que vai fazer com que elas sejam excluídas da pesquisa, que é o quê? Elas nunca terem amamentado o filho delas. Ok? Deu para entender? Pessoal? Sim, professora. Certo. Segundo ponto aqui é riscos e benefícios da pesquisa. Certo? Riscos e benefícios da pesquisa, vamos falar primeiro dos riscos. Todas, quando eu falo todas, é 100%, sem exceção. Toda pesquisa com seres humanos envolve riscos. Vamos supor, eu vou fazer uma pesquisa onde eu quero... Deixa eu ver um exemplo aqui. Onde eu quero saber... Uma pesquisa bem simples. Estou pensando aqui, agora deu um branco. Pronto. Uma pesquisa que eu quero saber o nível de escolaridade das pessoas. Pronto, só isso. Fazendo uma pesquisa social e aí eu quero ver, né, dentro de uma população X, qual é o nível de escolaridade delas. E aí, né, lógico, eu vou fazer perguntas relacionadas ao nível de escolaridade, né? Se ela já frequentou escola, se ela terminou no 1º grau, no 2º grau, né? Se ela fez faculdade, se fez incompleto, se ela concluiu, se ela tem especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, minha pesquisa vai ser isso.
Qual seria o risco dessa pesquisa? Quando eu falo risco, gente, é sempre visando o participante, tá? Não é risco para o pesquisador, não, é risco para o participante. Ou seja, qual é o risco daquela pessoa estar fazendo parte da minha pesquisa? E aí, o que é que vocês acham? Qual seria o risco dessa pesquisa? Professora, a senhora pode repetir, por favor? Sim, eu vou fazer uma pesquisa que eu quero saber o nível de escolaridade das pessoas. Qual seria o risco dela? E aí? Professora, eu acho que, no caso, a senhora disse tipo, de não incluir critérios. Não entendi. Tipo assim, de pegar pessoas que não tenham, tipo, a mesma faixa etária, pessoas que não tenham a mesma condição social, essas coisas. Não, eu quero saber o risco da pesquisa. Não faço a mínima ideia, professora. Então, quando a gente está falando dos riscos, né, a gente tem que ver o que é que pode acontecer com aquela pessoa. Em todos os níveis, não apenas físicos, mas psicológicos também. Como eu falei, toda pesquisa com seres humanos envolve riscos. Então, o risco para essa pesquisa pode ser algo, né, assim, a princípio, pode parecer que não existe, né? Se é uma pesquisa inofensiva, eu vou só perguntar para a pessoa qual é o nível de escolaridade dela. Qual seria, né, o risco disso aí? Existe sim um risco, tá? Primeiro, tem na verdade dois riscos aí. Primeiro, o de exposição, né? Então, o risco daquela pessoa ter o seu nome exposto, né, sua identidade exposta ali, podendo causar problemas para ela, dependendo do tipo de pesquisa que você estiver fazendo. Né? Então, vamos supor que você está fazendo uma pesquisa sobre pessoas HIV positivo. E aí você divulga o nome daquela pessoa. Olha a complicação que você está gerando ali. Né? Aquela pessoa, ela pode ter problemas no trabalho, na família, né, com os amigos, porque infelizmente ainda existe, né, um preconceito muito grande com pessoas HIV positivo e um desconhecimento da sociedade em relação à doença. Então, neste outro exemplo, né, no primeiro que a gente estava, o risco seria o de exposição, tá? De você divulgar. E aí, no trabalho, sempre deve existir a informação que você coloca qual é o risco e como esse risco vai ser evitado. Certo? Deu para entender? Exemplo: existe o risco de da identidade, né, da divulgação da identidade, mas este risco não irá ocorrer uma vez, e aí depende do trabalho, que o nome da pessoa não vai ser coletado, que dependendo da pesquisa dá para fazer dessa forma, ou às vezes se o nome for coletado para nível de organização ali da sua pesquisa, você precisa coletar, mas não vai ser divulgado. Então, o risco mínimo de exposição, né, onde não ocorrerá, uma vez que a identidade do participante não será mostrada, né, nos resultados da pesquisa. Então, eu disse o risco, eu categorizei ele, se é mínimo, médio, moderado, mínimo, moderado ou alto, tá? E disse como ele não vai acontecer. Lógico que existem alguns riscos que podem sim acontecer e você tem que dizer como contornar isso. Que aí é esse exemplo que eu vou dizer agora. Né? A gente estava na situação de uma pessoa responder ao nível de escolaridade. Então, eu já disse que era um risco mínimo de exposição e disse como ele não vai acontecer. Existe o risco também de constrangimento. Ah, mas é uma pergunta tão simples. Tá, para você pode ser, mas para outra pessoa pode não ser.
Aquela pessoa pode se sentir ofendida, constrangida de alguma forma, certo? E aí você precisa dizer, existe o risco mínimo ou moderado, né, ou alto, vai depender das perguntas, né, que você estiver fazendo ali na sua pesquisa. Então, vamos supor, o risco mínimo de constrangimento, que caso ocorra, porque aí você não pode dizer que não vai ocorrer, diferente da questão da identidade, você pode dizer que ele não vai ocorrer porque você não vai identificar a pessoa. Né? Então, você tem certeza que não vai ter. E aí, cuidado, tá, gente, que tem pessoas que dizem, eu boto só as iniciais do nome. Não faça isso não, porque pelas iniciais do nome às vezes dá para identificar. Vamos supor, você está fazendo uma pesquisa num hospital X sobre os funcionários, né, os enfermeiros. E aí você coloca lá as iniciais do nome daquela pessoa. Pode, se vamos supor, o RH for lá ver, pode identificar algumas pessoas sim, pode até ser, dependendo da pesquisa, né, a pessoa ser demitida ali, ter problemas, certo? Então não façam isso. E aí, no caso do constrangimento, risco mínimo de constrangimento, que caso ocorra, a pessoa será encaminhada ao serviço de apoio psicológico. Se, vamos supor, a pesquisa estiver sendo realizada dentro de um hospital, aí você, ou então dentro de um centro de saúde, aí você já informa, onde a pessoa será encaminhada para o serviço de psicologia do hospital, certo? Se for em outros locais, aí você pode dar locais de referência, né, próximo ali de onde você vai coletar os dados para estar encaminhando essas pessoas. Deu para entender, gente, a questão dos riscos? Deu, professora. Eu só fiquei com dúvida de uma coisa. Nessa questão de quando eu for coletar, não pedir nome a pessoa. Mas para o comitê de ética aprovar, não tem que ter o nome não das pessoas, tipo, para comprovar que realmente essa pessoa existe. Primeiro de tudo, você não pode coletar nenhum dado antes da aprovação, certo? Então, você vai fazer uma pesquisa com seres humanos, você faz o projeto, envia para o comitê de ética vai avaliar, se foi aprovado, aí sim você vai atrás das pessoas e as pessoas vão assinar um termo autorizando. E aí, no caso, você, né, sabe quem são as pessoas porque existe esse termo. Então, mesmo que na coleta de dados não exista o nome das pessoas, mas o pesquisador ele vai ter acesso a saber quem são as pessoas, uma vez que ele tem um termo assinado, né, dizendo que a pessoa autoriza, né, que seja feita a pesquisa com ela. Certo? Esclarecido? Esclarecido, professora. Ok. Então, a gente falou dos riscos, agora vamos falar dos benefícios. Os benefícios, né, é o que aquele trabalho vai trazer de benefício. Ele vai trazer de benefício porque eu vou concluir meu TCC. Não! Tá, então lembrando, não é isso. Benefício, mais uma vez, assim como os riscos, os benefícios também são a nível, né, dos participantes e a nível social. O que é que esse trabalho que você está construindo vai trazer de benefício para a sociedade? Ok? Metodologia de análise de dados. Então, vocês precisam descrever, né, na metodologia de vocês, lembrando que tudo isso aqui é na metodologia que vai vir. Então, vocês precisam descrever na metodologia como que vocês vão analisar os dados, como vocês vão coletar, certo? Qual é o instrumento de coleta, por exemplo? Eu vou usar prontuários. Eu vou fazer uma entrevista. Eu vou fazer um questionário. Bom, seja lá qual for o método que vocês forem utilizados, vocês precisam colocar na metodologia. E como esses dados vão ser analisados? Uma questão é coleta de dados, outra é análise dos dados. E aí vocês vão ter a estatística. Qual teste estatístico, né, vocês vão estar utilizando, qual o método ali de análise daquela temática, certo? Professora,
Oi. No caso da nossa apresentação, essa parte de questão de como vai ser analisada, fica só para TCC2, não é isso? Não, todas essas informações que vão estar na metodologia tem que estar agora. Tudo isso tem que estar agora. Certo. Na metodologia. No TCC2, vocês vão colocar em prática, ou seja, vocês vão usar o que vocês definiram como metodologia para coletar os dados, coletar e aí escrever, analisar e escrever resultados de discussões. Certo. Certo? Desfecho primário e secundário. Na plataforma tem os dois, só que só obrigatório é o primeiro, tá? O primário. É a mesma coisa, né? Só se você tiver mais de um. Desfechos são os resultados esperados. Tá? Então, o que é que se espera quando, né, esses resultados forem apresentados? O que é que pode estar trazendo melhoria? Né? O que é que se espera com isso? Tamanho da amostra. Então, você vai coletar dados com quantas pessoas? Se for com pessoas, né? Porque pode ser dados de pessoas também. Então, envolve seres humanos se são dados de pessoas. Então, a gente vai ter ali o quê? 10, 50 mil, 5 mil, 6 mil. Quantas pessoas vão fazer parte da sua pesquisa? Você precisa definir isso, tá? Ah, professora, mas eu vou fazer uma pesquisa sobre determinada doença, né, das pessoas que serão internadas ano que vem. Como é que eu vou saber quantas pessoas são? Realmente não tem como saber, porque você não tem bola de cristal, né? Mas você usa uma média. Então, você pega os 3, 5 últimos anos, né, de média ali por cada ano, e aí faz uma média geral, né, e viu que, sei lá, vamos por 535 pessoas foi a média ali, né, de pessoas que ocorreram, né, com aquela doença por ano. Então, você coloca, né, utilizando a média anual dos últimos 5 anos, considera-se que a amostra da pesquisa vai ser de 535 pessoas. Eu vou conseguir mais ou conseguir menos. Não tem problema, seu trabalho era prospectivo, ou seja, você vai coletar, né, informações futuras. Você não tem como, neste caso, você não tem como saber quantas pessoas vão chegar com aquela doença, tá? Agora, existem informações que você já sabe. Eu vou coletar dados de 10 pessoas. Ele é para frente, ele é prospectivo, mas eu sei que eu vou coletar só 10. Beleza, sem problema. Tamanho da amostra, termo de consentimento livre e esclarecido. TCLE. Então, o que é este bendito TCLE? Alguém sabe? Professor, eu acho que é para essa questão da pesquisa, da pessoa ter a consciência, né, e o consentimento da pessoa para você poder coletar os dados dela. Eu acho que é isso. E assim, a pessoa tem que esclarecer, né, porque tem esclarecido, né? Esclarecer e a pessoa tem que aceitar conscientemente, livremente, participar daquilo ou não. É como a senhora falou da Exatamente. questão do Então, comitê de ética, né? exatamente. O próprio termo, né, ele já meio que esclarece o que ele é. Lembrando que o TCLE, o modelo do TCLE que você vai usar para entrar em contato com as pessoas, ele já deve estar pronto no projeto, né, agora no TCC1, que você vai usar para submeter para a Plataforma Brasil, para o Comitê de Ética. As pessoas só poderão ser abordadas depois da aprovação, tá bom? Então, esse TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a gente costuma falar e vai falar sempre TCLE, que fica bem mais prático, ele serve para que as pessoas que vão fazer parte da pesquisa estejam esclarecidas sobre o que vai ocorrer na pesquisa. Então, primeiro, o termo, você coloca como título, né, no documento ali, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE, e você inicia com um convite. Venho por meio deste convidá-lo, né, ou convidá-la, venho por meio desse convidar a Vossa Senhoria
a participar da pesquisa intitulada tarará, que será realizada por alunos da Faculdade Santa Emília de Rodar, né, sob a orientação da professora X, que tem como objetivo Y. Né, fiz ali uma apresentação. Esta pesquisa, né, irá coletar os seguintes dados, onde os riscos e benefícios da pesquisa são esses. Então, risco e benefício obrigatoriamente tem que estar no TCLE também. Além de estar na metodologia, ele tem que estar no TCLE. Ou seja, aquela pessoa que vai participar da pesquisa, ela tem obrigatoriamente que saber quais são os riscos que ela corre em estar fazendo parte da pesquisa. Certo? Então, você traz ali, né, os riscos e benefícios. Você diz que a participação é voluntária, né, que os participantes não terão nenhum gasto em fazer parte da pesquisa, né, e não nenhum ressarcimento também. Importante deixar claro isso, porque senão a pessoa vai querer cobrar depois por ter feito parte da sua pesquisa. O TCLE, ele deve estar numa linguagem acessível de acordo com o seu público. Um exemplo, né? No trabalho em si, você vai colocar risco, benefício, né? Entre outras informações, os objetivos, tal, no trabalho em si. Só que vamos supor, você vai fazer o TCLE, aonde você, como a gente tinha colocado exemplo, né, você vai fazer uma pesquisa para saber o nível de escolaridade das pessoas. Então, vai ter gente que pode ser um pós-doutor, como também pessoas analfabetas. As pessoas analfabetas, você vai ter que fazer a leitura para elas, e que esse documento, ele deve ser construído a um nível, né, de informações e de linguagem que todos consigam entender, e não só quem tem, né, um nível de escolaridade mais alto. Então, você vai ter que colocar uma linguagem acessível, né, que as pessoas consigam entender o que você está falando, certo? E dessa forma, né, se for uma pessoa que não sabe ler, você faz a leitura para ela, e ela coloca ali a digital, né, autorizando fazer parte da pesquisa. Outro detalhe, você deve colocar também no TCLE que a pesquisa, a gente já falou, não gerará, é voluntária, né, não gerará custos nem gastos. Ela é voluntária, não gerará custos nem gastos, e tem outra coisa. Ah, meu Deus, estava aqui agora na minha cabeça e fugiu. Ai, deu um branco. Deixa eu abrir um aqui que fica mais fácil para eu lembrar. Deu um branco geral agora. Não. Então você começa, né, fazendo o convite, apresentando o trabalho, se identificando, colocando o objetivo do trabalho, dizendo os riscos e benefícios da pesquisa, dizendo que ela vai ser voluntária. Sim, lembrei. Foi nem lendo aqui, mas eu lembrei. Que a pessoa ela vai poder desistir da pesquisa a qualquer momento, certo? Que isso não gerará nenhum custo, que a pessoa é livre para desistir a qualquer momento da pesquisa, ou seja, de tirar o seu consentimento da pesquisa, tá? Isso também é importante estar no documento. Se o TCLE ele tiver mais de uma página, vocês precisam criar páginas específicas para aquele documento. E essa página não é só colocar 1, 2, 3, não. É colocar quantas páginas tem. Vamos supor que o seu TCLE foi muito grande, porque na verdade deve ter de 1 a 2 páginas, né? Você já consegue geralmente esclarecer ali. Vamos supor que tem 2 páginas. Então você coloca página 1, a primeira página vai ser página 1 de 2 e a página 2, 2 de 2. Para você entender que aquele documento
ele é composto por 2 páginas. Porque se você coloca só página 1, página 2, página 3, você não sabe quanto seria o total. No momento que você sabe ali que ali é um documento e aquela é a página X de Y, então você tem que ter as outras páginas. E aí o pesquisador assina e o participante assina, tá? No caso, se for o aluno, né, o aluno pode estar fazendo a assinatura ali. Outra informação, tá? No TCLE, ele tem que ter informações de contato dos pesquisadores, certo? Eu sugiro colocar sempre e-mail, não coloque telefone, tá? Para o telefone pessoal de vocês, né? Não tá aí entrando em contato com outras pessoas, né? Chegando como posso dizer, a mãos erradas. Teve até um treinamento que a gente fez na Conep que eles chamaram atenção para isso, porque vamos supor, você, uma mulher, fazendo uma pesquisa dentro de um presídio masculino. Aí lá no documento tem o seu telefone, ou às vezes tem até endereço. Então, não façam isso, tá? Coloque o endereço da instituição e para contato coloque um e-mail, para que vocês também se resguardem, tá bom? Alguma dúvida no TCLE? Não, professora. Inclusive, eu até não sabia dessa questão que a pessoa podia desistir a qualquer Pode, momento. pode. Que é uma coisa que a gente tem que deixar clara do início. Eu acho que tem gente que tem medo de participar porque não tem esse conhecimento, né? Que, especialmente essa questão do custo. Porque às vezes a pessoa pensa, eu posso desistir, mas será que eu vou ter que arcar com alguma coisa? Isso, não. Por isso que no comitê de ética a gente avalia tudo isso. O TCLE a gente destrincha ele todinho para verificar se realmente está condizente, né, com a ética, né? A metodologia a gente verifica se está tudo ok. Por exemplo, às vezes acontece da pessoa colocar no trabalho os riscos, os benefícios, que isso é extremamente importante para o participante saber, e quando bota no TCLE, não tem risco. Como assim? Né? A pessoa precisa estar consciente de que existe um risco. Qual risco? Termo de assentimento. O termo de assentimento, gente, é para menores de 18 anos. O que é que acontece? Uma pessoa menor, né, de 18 anos, ela precisa ter um responsável por ela, certo? Não necessariamente os pais, né? Mas existe um responsável por aquela pessoa. E aquele adulto, né? Aquela pessoa responsável vai poder ou não dar a autorização, né, para aquele jovem participar. Tá? No caso, existe a situação de que, se for, vamos supor, um bebê, né, uma criança muito pequena, ela não pode responder por si, então só os responsáveis que vão autorizar. Mas, se já é uma criança alfabetizada, se, né, uma adolescente, então ele já tem, né, certa consciência. Geralmente ali é a partir dos 8 anos, geralmente. Então, aquelas pessoas, né, aqueles menores de idade, eles também precisam da autorização deles. Então, vamos supor, os responsáveis autorizaram, mas aquele jovem não quer participar, então ele não participa da pesquisa, certo? Então, precisa ter a autorização dos pais, dos responsáveis, e a autorização do jovem, tirando, né, situações quando é muito pequenininho, ou então quando aquela pessoa, né, ela não consegue responder por si. Por exemplo, pessoas que têm problemas mentais, tá? Pessoas acamadas, né? Pessoas ali que não conseguem ter o discernimento para autorizar ou não, né, a sua participação na pesquisa. Deu para entender? Outra coisa que tanto serve para o TCLE quanto serve para o TAL, né, o termo de assentimento livre e esclarecido, que eu esqueci de falar.
Esses dois termos, eles devem ser rubricados em todas as páginas. Na última página ser assinado, né, ou colocado ali a digital. E ele deve ser entregue em 2 vias. Ele deve ser feito em 2 vias. Não são não é uma cópia, tá? 2 vias significa que uma via vai ficar com o participante, outra via vai ficar com o pesquisador. Então, todos devem assinar as duas, né, os 2 documentos, ok? Termo de anuência ou carta de anuência. O que é isso? Vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa num hospital. Fazer uma pesquisa lá no HNSN. Este documento, ele deve ser submetido assinado para a Plataforma Brasil no seu projeto. Diferente do TCLE, diferente do termo de assentimento, o termo de consentimento, ou o termo de a carta de anuência, ela deve ser entregue já assinada. O que é essa carta de anuência? Como eu disse, eu vou fazer uma pesquisa lá no HNSN, né? Vou precisar entrar no hospital, né? Vou fazer lá dentro, né? Vou usar informações que remetem ao HNSN. Então, eu preciso que haja uma autorização para eu coletar esses dados na instituição, certo? E aí, esse documento, ele tem que ser, como eu disse, feito, elaborado, assinado e enviado no projeto que vai ser submetido à plataforma. Por quê? Porque não adiantava nada, vamos supor, a plataforma aprovar, eticamente estava tudo ok, mas aí você chegar no hospital e o hospital dizer, não, eu não quero você aqui, né? Então, você precisa ter já a autorização do hospital, no caso, o hospital, né, no exemplo que a gente está falando, pode ser outros locais, e aí submete, tá? Lembrando que essa carta de anuência, ela deve ter as informações do projeto, né, o que é que vai ser coletado lá no hospital, as informações, né, e deve ser em papel timbrado, no exemplo, né, do hospital, então tem que ser um papel timbrado do hospital, com endereço, com todas as informações do hospital, tem que ser assinado e carimbado pelo responsável do hospital, tá? Termo de consentimento para uso de dados, o TCUD. Diferente do TCLE, né, e do termo de assentimento, você vai estar abordando pessoas nesses dois casos. Você vai lá coletar as informações das pessoas. Já no TCUD, o termo de consentimento para uso de dados, você vai pegar informações documentais. Um exemplo, eu quero vou utilizar como fonte de dados da minha pesquisa a ficha do Sinan lá do Clementino Fraga, certo? Então, eu vou utilizar dados de informações da hanseníase, né, que é uma doença de notificação compulsória, e vou estar utilizando aquelas informações para o meu trabalho. Eu preciso abordar pessoas, eu preciso falar com pessoas, ter autorização de pessoas? Não. Eu vou ter só a ficha. Então, eu preciso ter a carta de anuência, né, da instituição, porque a coleta de dados vai ser dentro da instituição, e o TCUD assinado, porque vão ser dados, né? A minha coleta vai ser de dados do hospital, no caso, a ficha do Sinan, que está no hospital, certo? E aí a gente tem orçamento e cronograma, que eu já ensinei a vocês a fazer, né? E para a plataforma precisa também. Lembrando que para a plataforma, o cronograma ele vai ser a partir daquele momento que você está submetendo o trabalho, certo? E você tem que deixar claro no seu projeto que a coleta de dados só vai ser realizada depois que o trabalho for aprovado pelo Comitê de Ética. Alguma dúvida? Não, professora. Ok, então. Então, uma vez enviado ao Comitê de Ética, né, o projeto não pode mais ser editado pelo pesquisador, a menos que, após análise do CEP, sejam solicitadas alterações. Ou seja, quando você clicou ali o botãozinho final, né, de enviar, enviou. Você não pode, eita, esqueci de anexar. Pronto, perdeu. O Comitê de Ética vai analisar, se vê que está faltando alguma coisa, aí ele retorna para você
para você fazer essas alterações. Mas depois que você enviou, não pode mais mexer no projeto até o comitê, né, dar uma devolutiva, uma resposta. Então, anexos obrigatórios na plataforma, o projeto completo, né, ele deve ser enviado em um Word com todos os anexos ali. A folha de rosto é um documento que ele é produzido pela própria plataforma, tá? Então, para você submeter o trabalho à plataforma, a gente tem 6 páginas, tá? E aí, cada página você vai colocando informações diferentes do seu projeto. E aí, na 5ª página é gerada essa folha de rosto. Você precisa baixar ela, imprimir, o pesquisador principal precisa assinar, e existe uma situação que é chamada de instituição proponente. Um exemplo, eu sou professora da Santa Emília de Rodar. Então, eu vou fazer uma pesquisa com os meus alunos daqui da Santa Emília, né? Então eu estou vinculada, a minha instituição proponente é a Santa Emília de Rodar. No caso, como a gente tem comitê de ética, então o sistema, né, da Plataforma Brasil, ele avalia se a própria instituição tem comitê de ética. Então, se tem, então já vai para o comitê da própria instituição. Se não existe, então ele vai, né, a própria CONEP coloca ali de forma aleatória uma instituição naquela mesma cidade. Neste caso, né, da instituição proponente, a folha de rosto, se você tem instituição proponente, vai ter um espaço ali, e aí o responsável pela instituição vai assinar, por exemplo, o diretor da faculdade, tá? O coordenador do curso, uma secretaria acadêmica, algo do tipo, alguém, né, que seja responsável pela instituição que vai assinar ali. Carta de encaminhamento de protocolo, se for o caso, né? Se a pesquisa ali tem várias etapas e aí precisa estar enviando isso, não é o caso de vocês. Termo de compromisso da equipe executora, né? Onde vocês colocam que se comprometem em manter o sigilo da pesquisa, coisas do tipo. O TCLE, se for o caso. O questionário, se for o caso também, né? Que seria um instrumento de coleta. Então, como você vai coletar seus dados? Lembrando, tudo isso tem que estar no projeto completo e tem que estar em documentos à parte também que devem ser enviados, né, e anexados. Então, o instrumento de coleta pode ser um questionário, né, as perguntas ali de entrevista, coisas do tipo. Carta de autorização da instituição ou empresa, né, que é a carta de anuência, se for o caso. O currículo Lattes do pesquisador e assistente, né, no caso do pesquisador que está fazendo a submissão na plataforma, para a gente fazer a submissão já gera nosso currículo Lattes já está lá, então ele já gera quando a gente faz uma submissão, tá? E aí quando você coloca um assistente, se ele estiver na plataforma também, ele já gera isso aí. Alguma dúvida, gente? Não, professora. Não? Nós temos o nosso site, tá? Do Comitê de Ética. Vou mostrar aqui para vocês. Então, no sentido de aula... cadê? No sentido de aula, né? Terminamos o nosso conteúdo da disciplina e vou agora mostrar para vocês o nosso site. Deixa eu... Aqui. Então, esse é o nosso site, certo? Tem algumas identificações de horário de funcionamento, quem a gente é. Tem um link para a plataforma, então se você clicar aqui, ó... Professora, tá tudo preto. Ai, gente. Não, peraí. Agora tá aparecendo? Não. Não? Não, tá tudo preto. Oh, gente, que novidade é essa? Deixa eu botar isso aqui. Agora tá aparecendo? Agora foi. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar bem isso. Então, esse é o nosso CEP, tá? O nosso site.
Tem aqui, né, a abinha de início, que é a primeira página. Resoluções. São algumas resoluções que existem referentes à pesquisa, né, com seres humanos. Como submeter o trabalho, tem aqui orientações de submissão. Documentos, né? Então, o TCLE, carta de anuência, essas coisas que eu falei agora para você, tem algumas informações aqui e o nosso contato. Então, a gente traz aqui quem somos, o horário de funcionamento, né, do CEP, a plataforma Brasil, né? Então, tem um link aqui que vai direto para a plataforma, certo? E aí, para fazer o cadastro, né? Você vem aqui em cadastro, no caso aqui, meu usuário já está com login. Aí tem algumas perguntas, né, frequentes. Tem tutorial de como mexer na plataforma, né? Os manuais aqui. Tem informações sobre as resoluções, ó. Um monte de informação aqui na própria plataforma, né, nessa página inicial, sem nem precisar ter acesso, né? Ser cadastrado. Informações de contato, o atendimento deles no caso do atendimento online. É muito bom, eles são muito prestativos, educados. As dúvidas, né, geralmente são esclarecidas de forma assim bem rápida, é super tranquilo entrar em contato com eles, certo? Então, modelos de documentos, TCLE, carta de anuência, entre outros, se você clicar aqui, vai direto para essa abinha de documentos, certo? E aqui a cartilha Direito do Participante da Pesquisa, é uma cartilha que foi criada pelo comitê, pela CONEP, tá? Que tem aqui, caso vocês queiram. Tá aqui em resoluções, caso vocês queiram, né? Vocês podem baixar todas essas resoluções aqui. Então, a 466, né, que é para pesquisas com seres humanos no Brasil, lá 2012, que a gente falou. A 510 de 2016, sobre pesquisas com seres humanos para a área de humanas, né? A 580 de 2018, referente a pesquisas na rede SUS, e a norma operacional, onde traz procedimentos para submissão, avaliação e acompanhamento da pesquisa e de desenvolvimento envolvendo, né, seres humanos no Brasil. A submissão, então, mais uma vez tem um link aqui, né, para a plataforma, e tem aqui duas orientações, né? Uma como fazer o cadastro na plataforma e outra como submeter. Depois eu vou estar fazendo mais vídeos e construindo aqui atualizando, né, o nosso site. Orientações a respeito do documento, clique aqui ou clique aqui em documentos, ele, né, vai direcionar. Então aqui eu trouxe, né, eu digo que eu trouxe porque foi eu construir, tá, gente, o site. Então, aqui tem algumas informações sobre os documentos, as resoluções, né? Então, o que é que diz, né, a resolução 466 de 2012 em alguns aspectos. Então, eu coloquei aqui um recorte de informações mais importantes. Lembrando que aqui no próprio site, na parte aqui de resoluções, vocês têm, né, a resolução 466 completa. Aí o TCLE, né, então orientações aqui que deve vir, né, o TALE, que é o termo de assentimento livre esclarecido, então também um resumozinho, né, das informações do que é o TALE. Carta de anuência também, então como eu disse, o site ainda está em construção, né, depois eu vou colocar o TCUD, que eu esqueci, mas tem informações aqui, né, bem interessantes para que vocês possam ter aí contribuindo para a submissão de trabalhos. Ok, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Não? Não. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus, se cuidem, tenham um excelente final de semana. Semana que vem eu vou passar um videozinho para vocês. Então, fiquem tranquilos, né? Vai ser leve, trazendo essa questão do comitê de ética, não do comitê de ética, mas trazendo essa relação da importância, né, de comitês de ética de avaliação de ética, né, em pesquisas, certo? Para que vocês aí, né, tragam referência do que a gente viu, certo? Então, é isso. Nos vemos então no próximo momento. Tchau, Se professor. cuidem. Tchau, tchau e até a próxima semana.